Olá, meus irmãos, irmãs e obreiros, eu sou o pastor Eliezer Carvalho e nós estamos em mais um período semanal, Minutos com Jesus. Que você tenha uma ótima estada com a gente em mais esse período, onde nós estamos tratando a respeito de situações diárias na vida do obreiro e o que o obreiro deve estar familiarizado em relação a vida cotidiana e a vida ministerial. Dissemos vários assuntos já e nós queremos tratar ainda sobre a familiarização do assunto com a doutrina da justificação. Todo obreiro precisa estar familiarizado com esta doutrina da justificação, que é o ato de tornar justo. Cristo, ele efetuou uma quádrupla provisão para a alma humana através da salvação. A justificação, que é o perdão, a regeneração, que é uma nova vida, a adoção, que são poderes de filho, e a santificação, que é a liberdade para não pecar. Então, a justificação é a solução do problema da posição do pecador, do homem diante da lei divina violada por ele lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva. Especialmente, ele remove a culpa do homem, imputa na conta do homem a perfeição de Cristo. A partir daí, o crente é considerado justo diante de Deus. E a regeneração? É a solução do problema do homem natural, espiritualmente morto diante de Deus. Portanto, incapaz de servir a Deus por estar morto na sua vã maneira de viver. O homem precisa mais do que uma posição legal. Ele precisa de um novo eu, o eu empírico, é o novo ser espiritual, visto que o anterior estava deteriorado, morto. Através da salvação, Deus cria um novo homem. Chamamos isso de novo nascimento. O próprio crente é quem define se ele quer ou não o perdão de Deus. Mantendo sua comunhão com Deus, afastando-se de todas as obras malignas, ele diz sim para Deus e tem a sua regeneração. E a adoção é a solução do problema da separação ou alienação do homem na presença de Deus. Por causa da aproximação e reconciliação realizada por Cristo, o homem já não é mais inimigo de Deus. Pelo contrário, agora ele é filho adotado de Deus em Cristo Jesus. O crente agora passa a fazer parte da família divina. E a santificação? É a solução para o problema da escravidão do homem pelo pecado. Embora a regeneração comunique uma nova vida, ela não destrói a velha natureza. O crente, portanto, tem duas naturezas para conviver, uma velha e uma nova. O Espírito Santo faz o trabalho de manter o crente na nova natureza. Entretanto, o ser humano ele é livre e, às vezes, ele inclina-se para despertar a velha natureza. O crente deve viver uma vida a subjugar a velha natureza todos os dias da sua existência. O justo e o justificador. Somente Deus podia resolver o problema do homem. Entretanto, Deus jamais poderia apenas perdoar os pecados do homem e torná-los inocentes, muito menos mudar sua própria lei para beneficiar o homem. Era mister que Deus fosse justo e justificador, dito por Paulo em Romanos capítulo 3 e o versículo 26. O amor de Deus não permitia que ele abandonasse a humanidade, não. Nem sua justiça permitia que ele quebrasse com a própria lei estabelecida.
ele precisava enviar alguém que satisfizesse as exigências da lei, de modo que o homem voltasse a possuir direito à comunhão com Deus. Antes da vinda de Cristo, Deus tinha a seguinte visão: pecado e homem. Após a vinda de Cristo e seu sacrifício, Deus tem a seguinte visão: Cristo e o homem, dito por Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. A justificação é a declaração legal de que nós estamos livres da culpa. Essa declaração é outorgada a quem aceitar a Cristo pela fé e manter uma íntima comunhão com Ele. Você pode ler em 1 Pedro 2, 24. E também 1 Pedro 3 e 18. E Gálatas 5 e 5. A justificação tem 3 períodos, 3 tempos. A fé salvífica é o único meio do homem salvar-se, tornar-se justo e permanecer em Cristo. A justificação abrange então 3 tempos. Vamos ver? Passado. Pela fé fomos justificados pelos pecados cometidos no passado. Então, pela fé você tem os pecados perdoados no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Todos os pecados que você cometeu desde que você nasceu até aquele momento que você se tornou justo, ele é totalmente apagado. Presente. Pela fé, o crente continua sendo justificado pelos pecados atuais, aqueles cometidos todos os dias, mesmo sem querer. E o futuro, pela fé, nós seremos glorificados, nos tornando livres eternamente da presença do pecado. Algumas pessoas acreditam que a salvação, para ter valor, deve ser adicionada de obras diárias, ou seja, não acreditam na justificação em 3 tempos: passado, presente e o futuro. É claro que o crente salvo realiza obras no reino de Deus porque ele é salvo, mas jamais pode realizar obras para ser salvo. A salvação é pela fé, não vem pelas obras. O Senhor Jesus concede salvação pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Basta crer nele e no seu sacrifício de todo o teu coração, e então você é salvo. A justificação concede um novo relacionamento com Deus. O crente justificado tem um novo relacionamento quanto à lei. Jesus não aboliu a lei, antes cumpriu na íntegra para nos tornar participantes do relacionamento com Deus. Você pode ler em Mateus 5,17, Romanos 10 e 4, Romanos 3, 21 e 22. Por causa da justificação pela fé e, consequentemente, a salvação, o homem tem livre acesso a Deus, tendo cumprido as exigências da lei, mediante a sua identificação pela fé com a justiça de Cristo. Atos 13, 39. O profeta Isaías escreveu que o pecado faz separação entre o homem e Deus e impede que Deus os veja. Isaías 59, 2. Mediante a justificação, essa separação deixou de existir e essa guerra interior se transforma em paz com Deus e com o próximo. Pode ler em Romanos 5, 1 e 9. Sem Cristo, todo homem é culpado e tem sua consciência como seu próprio carrasco. Mediante a morte e ressurreição de Cristo, o crente pode e deve se apropriar da justificação, recebendo a libertação da culpa que o condena, conforme Hebreus 9,14. Infelizmente, muitos crentes não se apropriam da justificação oferecida na salvação em Cristo Jesus. Vivem anos na igreja, aceitam a acusação e se acusam mutuamente, vivem tristes e abatidos, com sentimentos de derrotas. O evangelista João disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu te aconselho a apropriar-se da salvação e do perdão oferecido por Jesus
mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. João 8:32. Quando o crente toma posse da sua justificação, toda a culpa é tirada e todo o pecado é esquecido, é apagado. Paulo ensinou: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Não é? Romanos 8:33-34. Você é convidado pelo Espírito Santo a experimentar aqui na terra uma boa e tranquila e cheia vida de paz, tomando posse pela fé da bênção da justificação oferecida por Jesus, que é príncipe da paz. A justificação nos liberta da culpa do pecado, no presente e no futuro. Por isso, nós temos paz com Deus. Romanos 5, Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você esteve comigo no período Minutos com Jesus, destinado aqui a obreiros. Destine aí ao máximo possível de obreiros que você conheça, para que eles também sejam edificados, abençoados. Se você quer, nós temos disponível o curso de teologia pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Nós temos o curso de teologia básico, médio e o bacharel, reconhecido em todo o território nacional, e nós estamos atendendo os nobres obreiros, irmãos, há mais de 23 anos, e temos formado centenas e centenas de ministros para o Evangelho. Nós temos curso de teologia e todos os tipos de cursos da área teológicas afins. É só entrar em contato com a gente. Nós temos capelania, nós temos também administração eclesiástica, aconselhamento pastoral, nós temos estatura do obreiro cristão, entre outros, tá bem? Muitas matérias, muitos cursos à disposição. Então, quero te convidar para estar entrando em contato com a gente via mensagem no WhatsApp 439-2001-2860, 439-2001-2860 é o WhatsApp do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Dê um like, se inscreva, chame o máximo possível de amigos seus para se inscreverem no canal, para estarem recebendo sempre que chegar